Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição. Pedra Mole, no Agreste Sergipano, abriu as portas para receber a 50ª edição do Sergipe é Aqui, programa itinerante do governo do estado que leva serviços, cultura e cidadania para a população dos municípios do interior. 50 anos de serviços prestados ao campo brasileiro. Evento em Aracaju comemora o Jubileu de Ouro da Embrapa com ações educativas e eventos científicos. Em Canidé de São Francisco, produção de tomate se transforma em sinônimo de oportunidade e renda com o fortalecimento da agricultura familiar que conta com acesso à irrigação, técnica e mercado. E ainda, Endagro promove Dia de Campo em Boquim para mostrar como a diversificação de porta-enxerto pode reduzir custos e manter a citricultura como base da economia local. Fique com a gente, o Sergipe Rural está só começando. O município de Pedra Mole, na região agreste do estado, foi palco da edição de número 50 do Sergipe é Aqui, programa que leva dezenas de serviços do governo do estado à população do interior. O município foi contemplado com atendimentos na área da saúde, educação, assistência social, além do lançamento de projetos voltados para o desenvolvimento local. A reportagem é de Jamiles Batista e Jorge Henrique. Mais de 160 serviços foram ofertados aos cidadãos de Pedra Mole e região. O governador Fábio Mitidieri foi recepcionado por Almedinha do Acordeon e pela quadrilha Rachachã. Após a calorosa recepção em clima junino, ele seguiu para os estandes, onde acompanhou de perto todos os serviços oferecidos à população. Dentro do Sergipe Aqui, a gente traz os programas do governo para participar também do evento. E o Opera Sergipe é, sem sombra de dúvida, o maior programa de cirurgia já feito no estado de Sergipe. E agora que chega na fase 2, no momento onde você chega nas cirurgias de grande porte, e aí a gente traz para cá, para Pedra Mole, cirurgias como bariátrica, endometriose, reconstrução mamária, redução mamária, além das cirurgias que já faziam parte do rol, como vesícula, hérnia, ligadura, enfim, cirurgias que também têm um volume muito grande de procura, e a gente traz para cá, para Pedra Mole hoje. O serviço da Defensoria Pública, que garantiu o acesso à justiça e à defesa dos direitos dos cidadãos, esteve à disposição da população de Pedra Mole. Um dos serviços mais procurados é a coleta para o sangue para exame de DNA, para investigação de paternidade e para ações de pensão alimentícia ou ação de alimento. Também a Defensoria Pública é muito procurada para ofertar o serviço de emissão de segunda via de documentos, como, por exemplo, a segunda via da certidão de nascimento, da certidão de óbito e também da certidão de casamento. E com essa oportunidade surgiu, foi muito melhor, tanto para DNA, para registro, RG, todos esses tipos de benefícios que o Sergipe Aqui está cedendo, está ótimo, excelente. Entre os diversos serviços ofertados, estava a vacinação contra o vírus da gripe. A repórter aproveitou a oportunidade para garantir a sua imunização. As carretas itinerantes de saúde da mulher e do homem estavam atendendo o cidadão que buscava realizar consultas e exames. Estamos fazendo uma campanha contra o carcinoma de colo de útero e carcinoma de mama. Aí a ultrassonografia é mais recomendada para o carcinoma de mama e prevenção ginecológica. Ofertando exames, essas coisas que a gente tem que sair para fora, tem que se disponibilizar para outros lugares. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que vem beneficiar o povo. É muito interessante, né, para nós homens que somos tão desleixados com relação à saúde, para quem quer se cuidar, né? O Hemose e o LACEN também estavam presentes na 50ª edição do Sergipe é Aqui. A gente realiza a coleta de sangue para estes exames diagnósticos, são exames laboratoriais, e o Hemose, que é o Hemocentro do Estado de Sergipe, realiza orientação sobre a importância da doação voluntária de sangue, e a gente também realiza a coleta de sangue para cadastro de medula óssea. O Sergipe Aqui tem um stand especial para as mulheres, é o Espaço Mulher, para cuidar da beleza e renovar a sua autoestima. Atender a população com tranças, corte feminino, escova, maquiagem, design de sobrancelhas, esmaltação e depilação. É um dia que
todas nós vamos tirar um dia apenas, não só para cuidar da saúde do corpo, mas também da estética, da beleza. Um dia diferente de você resolver questões de todo tipo, tudo reunido num ambiente só. A Secretaria de Segurança Pública esteve presente com estandes, com apresentação de palestras e disponível para tirar qualquer dúvida da população. O Corpo de Bombeiros trouxe alertas importantes para esse período junino. A gente mostra a classificação dos fogos, mostra quais são os fogos, os tipos de fogos que as crianças podem soltar e também fala sobre os perigos do uso de fogueiras, né? E também a gente passa as noções básicas de primeiros socorros para a questão de queimaduras. A delegada falou sobre o incentivo à entrega voluntária de armas. Informar que existe um programa de entrega voluntária de arma de fogo que estimula a população a fazer essa entrega, inclusive ensejando o recebimento de indenização. Então, além disso, a população, com essa colaboração, só vai reforçar a segurança pública pelo viés da prevenção. No estande da Agricultura, havia a apresentação de uma maquete sobre o sistema de água doce que abastece as cidades mais isoladas do estado. E a Indagro, sempre presente, estava lá pronta para atender a população de Pedra Mole. O programa Água Doce, Sergipe, ele se refere ao abastecimento de água, né, dessalinizada nas comunidades mais remotas do nosso estado. Aqui em Sergipe nós temos 29 comunidades, né, atendendo mais de 8 mil pessoas, com 17 mil litros de água dessalinizada por dia no semiárido sergipano. A Indagro está aqui em Pedra Mole, oferecendo serviço de vacinação de brucelose, vacinação de clostridiose, tem a inseminação artificial em gado de leite, em gado de corte, a inseminação artificial em ovinos e caprinos, enfim, fazendo CAF, distribuindo mudas de plantas frutíferas. Então são ações que nós fazemos no dia a dia, né? E nós trazemos para Pedra Mole todas essas ações para serem executadas aqui e como estão sendo executadas. Então é um dia que a população, principalmente a população do campo, o agricultor familiar, o pequeno produtor rural, ele está com a gente mais próximo dele. O prefeito da cidade enfatizou a importância do programa para a população de Pedra Mole. É um dia muito importante para Pedra Mole, não somente para o prefeito, para toda a população de Pedra Mole, porque todo mundo estava ansioso em chegar esse dia, que queria participar de todo o serviço que o nosso governador traz para o município de Pedra Mole. E também vai trazer muitas e muitas obras. A 51ª edição já tem data marcada. A população socorrense já pode marcar o dia em sua agenda. A 51ª edição será no município de Socorro no dia 4 de julho. Queremos convidar a população de Socorro para estar presente, onde o estado de Sergipe, a capital, será o município de Socorro por um dia. Então, muito feliz com esse projeto do governo, Sergipe é aqui, e no dia 4 de julho você não pode perder. Em comemoração aos 50 anos da Embrapa, a Sergipe recebeu uma semana de ciência e tecnologia. Palestras, feiras temáticas, exposições e debates sobre inovação na agricultura marcaram a programação em Aracaju. A iniciativa reuniu pesquisadores, estudantes e produtores, valorizando o papel da ciência no campo. A Embrapa Tabuleiros Costeiros, unidade de pesquisa agropecuária de Sergipe, comemorou 5 décadas de história, marcadas por pesquisas fundamentais para o desenvolvimento da agricultura no estado, no Brasil e no mundo. A Embrapa representa a ciência próxima das pessoas agricultoras. É parceira que se preocupa, que pesquisa e entrega resultados com responsabilidade voltada à alimentação, à população e ao meio ambiente. A gente está numa empresa que ela nasce na década de 70, ela tem 42 unidades no Brasil inteiro, fora as unidades centrais que ficam em Brasília, na sede da Embrapa. Mas a gente tem esse grande desafio na época, na década de 70, que foi o combate à fome, tirar o Brasil de país importador de alimentos para exportador, e essa conquista a Embrapa tem e é reconhecida, né, no mundo, né, como uma empresa que deu essa contribuição ao Brasil. Então eu vejo que a gente pode viver mais 50 anos, porque a gente tem uma demanda segura
para produzir tecnologia, soluções tecnológicas, se é possível de gerar, de contribuir com sistemas agroalimentares mais resilientes e que tenha o alimento em quantidade e qualidade que o povo, que a sociedade necessita. A solenidade em comemoração aos 50 anos contou com a presença do diretor executivo da Embrapa, de Brasília, além de pesquisadores, agricultores, políticos e parceiros de todo o estado de Sergipe. São 50 anos que a Embrapa está completando aqui em Sergipe. Não é todo dia que se completa 50 anos, né? E são 50 anos de serviços prestados a Sergipe e a toda a região dos tabuleiros costeiros do Nordeste. Uma região muito importante, de um potencial agrícola impressionante. E nós estamos trabalhando esse tempo todo aqui numa aliança com o Estado, com a Prefeitura, as prefeituras do interior também, e numa aliança, sobretudo, com todas as instituições de ciência e tecnologia do Estado, no sentido de trabalhar para produzir alimento para a população, para todos nós que nos alimentamos todos os dias. O evento também contou com a feira agroecológica de agricultores familiares e camponeses, além de apresentações culturais do grupo Movimento Sem Terra, o MST, e do Movimento Camponês Popular, o MCP. A música ficou por conta do trio Chamego Bom. Eu disse todo tempo, caminho é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de rimbo. Enquanto o fole vai tocando, vai gemendo, vou tentando, vou dizendo que eu sofri pela sorte. E nem que nota que eu tô lhe conversando, nosso amor vai aumentando, quase coisa mais real. Para a gente é muito importante esse momento ser junto com as pessoas que constroem a agricultura aqui no estado de Sergipe, né? Então aqui é uma feira agroecológica, a gente tem toda a diversidade da produção camponesa daqui do estado, a gente tem aqui a participação dos movimentos sociais, que são importantes parceiros nossos, e a gente tem demarcado esse espaço da feira, né, nas nossas celebrações. A Embrapa ela tem significância no estado de Sergipe ao longo desses 50 anos. Tem desenvolvido várias atividades junto aos assentamentos e acampamentos de reforma agrária, a exemplo do milho sertanejo nos assentamentos do MST, no assentamento Jacaré-Curituba, a planta do girassol para o biodiesel, assim como desenvolve junto a um acampamento nosso de resistência, o acampamento da Cabrita, que desenvolveu uma agricultura urbana e periurbana, juntamente com a agroecologia e a economia solidária, fortalecendo assim todos os assentamentos, todos os acampamentos nossos da reforma agrária e a diversidade primando pela sustentabilidade nos tempos atuais, mas resolvendo o equilíbrio ambiental e equilíbrio climático, desenvolvendo várias espécies vegetais e várias espécies animais, fortalecendo a agricultura camponesa, mais precisamente dos assentamentos. A entoada de um funcionário aposentado da Embrapa animou a solenidade durante a homenagem a 11 funcionários, reconhecidos pelos muitos anos de serviços prestados à instituição. Uma honra estar na Embrapa hoje, há 49 anos que eu estou fazendo, 50 anos esse ano na Embrapa. E é um prazer, uma gratidão que eu tenho na empresa, porque eu devo muito primeiramente a Deus e à Embrapa, porque é uma empresa que sempre me valorizou e continua me valorizando. A Embrapa contribui para o desenvolvimento do campo e para o crescimento de todos, que reconhece o potencial da terra. São 50 anos de muito trabalho, muita dedicação de todos os empregados, para culminar com esse sucesso que é a Embrapa, 50 anos, e que a gente continue com esse empenho, com essa dedicação, com esse amor ao trabalho, para mais 50 anos e manter o mesmo sucesso que temos até hoje. O reitor da Universidade Federal de Sergipe também esteve presente na solenidade, representando uma das grandes parceiras da Embrapa, e reconheceu a importância da instituição para a sociedade. A Embrapa é o grande exemplo de sucesso da tecnologia, da ciência no Brasil, né? Exemplo inclusive para o mundo. E como parceira da ciência e tecnologia da Universidade Federal de Sergipe, então estar aqui hoje é comemorar 50 anos e ver perspectivas de mais 50 e mais 50 anos de sucesso em que a gente pode usar, né, a expertise dos cientistas, a expertise dos técnicos, dos funcionários da Embrapa,
para a melhoria do país, do setor produtivo e de toda a comunidade do país. Durante o evento, foi assinado um termo de parceria com o Instituto Federal de Sergipe, reforçando o compromisso com a ciência. É desenvolvimento fomentado por tecnologia. E assim, a Embrapa segue seu compromisso. Mais alimento na mesa, mais trabalho no campo e mais responsabilidade com o meio ambiente. A solenidade contou com a apresentação do Coral Harmonia, formado por funcionários da Embrapa, Codevasf e Endagro. A solenidade de 50 anos da Embrapa foi encerrada com os parabéns e um brinde em comemoração ao aniversário da instituição, que é impulsionada por pessoas e ciência. A seguir, produção de tomate no clima quente do sertão sergipano mostra que, com acesso à água e apoio técnico, é possível gerar renda e qualidade de vida no campo. É depois do intervalo, a gente volta já. De volta do intervalo, a gente traz informações sobre a meteorologia. A transição entre os meses de junho e julho em Sergipe vai ser marcada pelo tempo abafado com chuva em várias regiões. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, nuvens carregadas que chegam esta semana podem provocar chuva no estado. Na região litorânea, o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva no sábado e domingo. Na segunda e na terça, tempo nublado em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, a previsão é de chuva rápida em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece entre nuvens. A temperatura durante a semana deve variar entre os 18 e 30 graus. No município de Riachuelo, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Cumbe e 30 graus em Salgado. E em Canindé de São Francisco, no Alto Sertão, o tomate virou uma alternativa viável para agricultores familiares. Com acesso à irrigação, assistência técnica e programas de comercialização como o PENAI e o PAA, os produtores estão colhendo bons resultados. Veja na reportagem. Oséias Bezerra cultiva 2.000 plantas de tomate da variedade TY e colhe cerca de 300 caixas da fruta em uma área de meia tarefa de terra. As mudas produzidas em viveiro telados garantem maior proteção e qualidade do plantio até a colheita. São necessários cerca de 120 dias. Segundo o produtor, o investimento no cultivo só foi possível porque já havia um destino certo para a produção, a merenda escolar. Aqui a gente já vem um tempinho plantando tomate, a gente tem alguns anos atrás plantou, parou. Aí começamos de novo, paramos e agora a gente retornamos plantar tomate por conta que a gente pegou uma licitação com o município, com o estado e a gente fornece para a merenda escolar. A tomate, para a gente, a importância dela é porque é uma cultura que traz um poder agregado nesse sentido de merenda escolar. É uma fonte de renda bastante interessante para a gente que mexe com tomate, já que ela oscila muito de preço, ela sobe e desce. Com essa estabilização de preço, aí para a gente é bastante viável estar trabalhando com essa cultura. O produtor rural destaca a importância das técnicas repassadas pela CODERCE e reforça o papel fundamental da água para o sucesso do cultivo. Nos orienta, ajuda a gente a trabalhar com tomate, ajuda no controle de doenças, de pragas. Os meninos têm uma experiência muito boa e a gente vai trocando experiência e tocando o barco. Também nos fornece a água de inverno a verão. A gente não tem problema com água, a gente precisa de bastante água para a cultura da tomate. Essa é a importância da CODERCE. A produção no clima quente do sertão só é possível graças à irrigação e às técnicas repassadas pela CODERCE. O técnico da CODERCE explica que o apoio da companhia é essencial para o sucesso das plantações. A técnica ela é simples. A técnica é a técnica do plantio com adubação de fundação, adubação em cobertura e os tratos culturais, os quais requer atenção, requer acompanhamento e qualquer deslize, a frustração de safra
é iminente. Oséias Bezerra reforça que sem água e sem programas de comercialização como o PENAI e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, não seria viável plantar tomate. A importância do PENAI é porque ele tem um preço estabilizado. Ele nem sobe nem desce, estabiliza ali um preço que é justo para o produtor. Aí incentiva a gente a estar trabalhando culturas que o PENAI receba. Também a gente tem uns projetos do PAA, que é o Projeto de Aquisição de Alimentos, que está em andamento. A gente já visando o PAA, já fez essa plantação para pegar os dois. Pega uma parte para o PENAI e o restante a gente colocaria para o PAA, que também é um preço estabilizado. Nem sobe nem desce, fica ali estabilizado o preço, a gente tem uma margem de lucro interessante. O acesso à água, à assistência técnica e aos programas de comercialização transforma a realidade de quem vive da agricultura em Canindé de São Francisco, gerando renda no campo e alimento de qualidade para a região. A CODESE faz esse papel aqui de fornecimento de água para o perímetro aqui irrigado e é fator preponderante para que se haja as produções, né? As produções das culturas, e a CODESE ela presta esse serviço aqui a contento, é bom que se frise, e logicamente tem os problemas, mas não há frustração de safra aqui por inoperância da CODESE. A seguir, a laranja no município de Boquim volta a ser protagonista em um dia de campo sobre citricultura sustentável. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Chegou a hora da participação dos telespectadores que assistem ao programa e interagem com a gente nas redes sociais. E hoje, nosso primeiro abraço vai para o senhor João Henrique Santos, que é sergipano e mora em Teresina, no Piauí. Abraço também para a senhora Tereza Ribeiro, que nos assiste no município sergipano de Indiaroba. E ainda para o Carlos Vieira Santos, que nos assiste lá do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Obrigado pelo carinho de todos. O Sergipe Rural também abre espaço para você enviar vídeos e também mensagens pelo Instagram e ainda por meio do WhatsApp do programa. Anote o número 999284631. Participe! E no município de Boquim, na região agreste de Sergipe, a tradição da laranja ganha novo fôlego com a implantação de uma unidade demonstrativa do porta-enxerto. O Dia de Campo promovido pela Indagro apresentou nova tecnologia que promete mais produtividade com menos custos para os agricultores. Confira. O governo do estado, através da Indagro, com o programa Citricultura Sustentável, apresentou uma unidade demonstrativa do porta-enxerto Sunqui Tropical, uma alternativa de baixo custo para a plantação de laranja, que vai ajudar principalmente os pequenos agricultores, que não possuem alto capital para investir na cultura. Nosso pequeno citricultor, muitas vezes, ele quer plantar 2 tarefas, 3 tarefas e não consegue encontrar as mudas. E quando encontra, as mudas estão hoje no valor de R$14. Então a gente está montando essa unidade hoje, uma unidade experimental para ser uma unidade demonstrativa para o pequeno, onde nós vamos plantar aqui o porta-enxerto do limão suqui, né? Vamos plantar ele direto e depois do período correto a gente vai fazer enxertia no local. Vamos enxertar essa muda de limão no local, ele se transformando no pé de laranja. Nessa mesma unidade nós vamos plantar umas mudas de laranja para a gente poder fazer esse acompanhamento e a gente ver mais essa tecnologia, porque seria uma alternativa para o pequeno citricultor do estado de Sergipe, tudo dando certo, porque se você não conseguir adquirir a muda, você planta a muda do limão e depois você vai fazer enxertia, porque as borbulhas nós temos disponível, o governo do estado disponibiliza todas as borbulhas suficientes para fazer enxertia. Nesse dia especial foi realizado o plantio do porta-enxerto. Depois de 90 a 120 dias, a equipe da Indagro retornará à unidade demonstrativa para realizar a enxertia. Lembrando que para iniciar esse processo, o produtor ele deve procurar um viveirista certificado para ele ter garantia de origem genética e sanidade vegetal. 160 porta-enxertos do Sunqui Tropical já estão plantados na propriedade demonstrativa. Em seguida, serão plantadas 110 mudas prontas, para que seja feita uma comparação. Essa nova diversificação é tolerante à gomose, uma doença que acomete as raízes da planta. Com isso, a expectativa é de mais produtividade para o agricultor.
Hoje a Indágua está trazendo para o pequeno produtor uma série de porta-enxertos. Esse aqui é suco tropical, mas nós temos o índio, nós temos o Riverside e temos outros. Isso dando variedade de porta-enxertos que são mais resistentes a pragas, a doenças, a morte súbita e também tem influência na produtividade da laranjeira. Produtores de laranja reconhecem a importância da unidade demonstrativa e afirmam que participaram do dia de campo em busca de conhecimento para poder aplicar em suas plantações e aumentar a produtividade. Sua renda aumentar mais para as coisas ir para os eixos, como o povo fala, né? Para as contas ir batendo, uma coisa e outra, que se não fizer as coisas certas, as coisas você vai trabalhar só no vermelho mesmo, que tem que fazer a planta produzir mais para as coisas andar na linha mesmo. Essa unidade produtiva aqui é muito importante para todos os produtores de laranja, porque assim, daqui a gente vai tirar alguns aprendizados, a gente vai poder tratar melhor de nossa laranja, de nossa cultura, né, que estava aí devasada, que a gente estava com muitas pragas, né, e depois junto com a Indagro, junto com outros pesquisadores, a gente conseguiu melhorar a nossa produção, né. O produtor Raimundo cedeu uma tarefa de terra para que a Indagro realizasse uma unidade demonstrativa. Para ele, que produz a laranja e reconhece o alto custo da atividade, a iniciativa é muito importante. Franqueei para a Indagro, falei com o Jean Ferreira e eles me liberaram essa pequena propriedade, fazer esse pequeno plantio, que aqui eu plantava milho. Mas eu fiquei decepcionado com o milho ano passado, esse ano eu pedi para os meninos me ajudar para me plantar a laranja. E eu vou conseguir, vamos conseguir. O secretário da Agricultura de Boquim, Jadson Costa, destacou a importância da unidade demonstrativa para o desenvolvimento do município. Isso é uma alternativa hoje que os nossos pequenos agricultores estavam fora do contexto da citricultura. Por quê? Hoje a muda de laranja, pelo alto preço hoje da fruta, uma muda de laranja hoje é 10 a 14 reais. Então ficaria inviável hoje o pequeno agricultor ter novamente o seu plantio, ter a sua citricultura. E com essa alternativa aqui nesse campo experimental da Indagro, onde possibilita o porta-enxerto aqui da Sunk, Tangerina Sunk, que hoje sai um custo aí de R$ 2 a R$ 3, então isso viabiliza. E o nosso pequeno produtor pode ter novamente a laranja. Além do porta-enxerto, também houve palestra e demonstração prática do uso do hidrogel, um produto que deve ser aplicado na plantação 30 minutos após ser preparado. O hidrogel retém e libera gradualmente a água e nutrientes para as plantas, melhorando a eficiência no uso da água e reduzindo a necessidade de irrigação. O hidrogel é uma coisa que se usa muito na área de eucalipto, né? Café, é muito utilizado nessas regiões que tem problema com estiagem, né? Tem esses picos de estiagem, então o hidrogel funciona muito bem. E aqui nós já plantamos uma área experimental em outra propriedade aqui nessa mesma comunidade e a gente viu que o resultado foi excelente, porque nós tivemos um período seco, aproximadamente 4 meses, e as plantas não sofreram nada, continuaram vegetando e florando, brotando normalmente. O dia na unidade demonstrativa encerrou com a demonstração prática de como plantar o porta-enxerto. Com muitas informações, os agricultores voltam para casa, levando uma semente de esperança para o desenvolvimento da sua agricultura. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui. Lembre-se, sua participação é muito importante para a gente construir um programa cada vez mais próximo do campo. Envie sua dica ou sugestão para o e-mail pgmsergiperural@gmail.com ou pelo WhatsApp do programa 999284631. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.